atenção não estão ligados também à meditação? Alguns estudos, a maioria dos estudos sim, tá? Mas a gente pode também desenvolver foco e atenção com outros recursos, né? Mas a meditação é o que eu mais tenho estudado, sim. Quais são os outros recursos, além da meditação, que treinam nossa habilidade de foco e atenção? Existem várias coisas, desde simplesmente você parar e fazer uma leitura, né, estudar um assunto. Isso tudo exige um treinamento de atenção, bem como tudo que você precisa parar e atentar para. Se você fizer isso com alguma frequência, você vai estar treinando a sua atenção. Não é apenas com as práticas de meditação. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que meditação ela não é uma panaceia, mas é um ótimo recurso também para a gente estar trabalhando. O que acontece num cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa? Um cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa pode ter algumas questões, até um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma das possibilidades que acontece no cérebro que não consegue prestar atenção. E nesses casos é necessário a criança passar por um diagnóstico com um neurologista, muitas vezes até utilizar uma medicação, né, para que a famosa Ritalina, né, que as pessoas falam, por exemplo, para ajudar essa criança a conseguir focar a sua atenção. A atenção ela tem um aspecto muito importante em nossas vidas, né? Basicamente, o que a gente presta atenção e o que a gente nota nas nossas vidas é o que vai ficar registrado no nosso cérebro como a própria história de vida, né? Já dizia William James, né, um famoso psicólogo americano, a realidade está onde está a minha atenção, momento a momento. Eu gosto muito dessa frase porque se a gente parar para pensar no contrário, ou seja, aonde a minha atenção não está, também não é a realidade para mim. É como se não estivesse acontecendo. Tudo aquilo que eu não prestei atenção é como se não tivesse acontecendo para mim. Se eu estiver agora aqui conversando com você, Arthur, você é a minha realidade. Mas o que o Caio estiver fazendo é como se não estivesse acontecendo para mim. De alguma forma, então, a gente está vivendo numa sociedade que a gente está aumentando os recursos que nos tiram a atenção, né? Isso é um fato. A tecnologia está nos fazendo diminuir cada vez mais a capacidade de ter atenção, né? De ter uma atenção contínua. Na verdade, o que acontece com a tecnologia, ela rouba a nossa atenção do que a gente estava prestando atenção. Não sei se deu para entender. Sim. Né? Então, o que acontece é que nós estamos num mundo de alta estimulação. Então, por exemplo, eu estou agora conversando com você, aí toco o celular ou começa aquelas mensagens do celular, eu já não consigo mais prestar tanta atenção em você, porque eu começo a ficar curiosa com o que está acontecendo no meu celular, por exemplo. Né? E hoje nem precisa mais ter notificação, né? A mão já vai automaticamente pro celular mesmo sem notificação nenhuma. Né? A minha pergunta era assim, então, como a nossa atenção ela está dividida entre várias coisas e a gente já tem esse quase vício de ficar com a mão no celular, de alguma forma o ser humano ele começa a perder o senso de existência? Se a nossa atenção é o que molda a nossa realidade, quando a gente está com a atenção dispersa, a gente se sente meio perdido também. A gente se sente meio perdido também, né? E a gente fica com aquela atenção picotada. Então, a gente fica com um fluxo de existência, de certa maneira, né? Todo picotado, né? Eu acredito que uma das coisas que faz mal para a nossa saúde mental tá aí. A gente não conseguir realmente passar por uma vivência de uma situação do começo ao fim. Sim. Né? Parece que a gente está sempre num lapso temporal, daí a gente acorda em outro lugar e depois acorda em outro. Exatamente. Existe pesquisa que mostra como que o avanço tecnológico está afetando a nossa cabeça? Alguns pesquisadores têm esse interesse, né? Mas é uma coisa relativamente recente. É muito difícil ainda a gente ter uma conclusão do quanto esses aparelhos são prejudiciais, o quanto eles nos ajudam, né? Mas certamente uma faixa etária a gente precisa tomar cuidado. Criança. Né? Por quê? Porque criança, ela ainda não tem o controle sobre o que ela precisa prestar atenção, não tem um mínimo controle. Então, se a criança estiver aqui, de repente, se tivesse uma criança, ela vem e começa Elisa, quero falar com você, tal. Não, mas eu preciso falar aqui com o Arthur. Não, mas aí eu pego dou um tablet para ela. Né? Acabou, né? Então, assim, aí aquela realidade passa a ser a dela. Né? Eu tenho um pesquisador, por exemplo, o Paul Ekman, que trabalha muito com a questão das emoções. Uma das preocupações dele, inclusive, é
as crianças que ficam mergulhadas demais, né, em telas, talvez elas desenvolvam uma dificuldade de reconhecer emoções. Porque eu consigo reconhecer emoções e depois aprender a lidar com elas interagindo com pessoas e não com aparelhos. Hoje é um emoji, né? Só manda um emoji de raiva ou de tristeza. Vai ser assim no futuro. Mas quando que tu começou a se interessar pelo aspecto da meditação e correlacionar cientificamente com o que acontece no cérebro? E por quê? Tá. Eu acho que a gente pode começar com a primeira parte da pergunta primeiro. Eu comecei, quando eu tinha 12 anos de idade, a praticar Aikido, que é uma arte marcial de origem japonesa. E é muito curioso porque o Aikido ele tem uma relação muito próxima com essas práticas meditativas. O fundador do Aikido, né, um mestre japonês chamado Morihei Ueshiba, até conta a lenda que ele se iluminou, né, e dali veio o Aikido. Né? Então ele tinha uma prática meditativa com bastante regularidade, coisa inclusive que hoje em dia nas academias mais modernas, né, a gente vê muito pouco, mas a princípio tinha essa questão da meditação. E eu sempre gostei muito dessas histórias do Oriente e tal, até talvez por vir de uma família japonesa. E aí, durante o treino de Aikido, sempre tem uma pausa no início e no final em que você presta atenção na sua respiração, né? Durante o Aikido, você deve prestar atenção em como você se sente e tentar perceber o máximo possível o seu parceiro para saber de onde vem o ataque, né? Então, de alguma maneira, eu vivi dos 12 até aos 45 anos, que eu estive muito ligada, conectada ao Aikido, nesse mundo, né, da atenção e de tentar realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, nos mínimos movimentos meus, nos seus, né, e tentar realmente integrar